Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos aprender a fazer pão doce com creme? Pensa num pão fofinho e gostoso, é esse aqui, ó, uma delícia. Facinho de fazer, com ingredientes simples, você prepara esse pãozinho gostoso aí, vamos aprender? Aqui na minha tigela eu vou colocar 250 ml de leite morno, um pacotinho de 10 gramas de fermento seco, fermento para pão, 4 colheres de sopa de açúcar, 2 ovos. Se o seu ovo estiver grande, pode colocar um só, tá? O meu estava pequeno. Aqui eu tenho uma colher de sopa de manteiga, você pode usar margarina se você não tiver manteiga, que dá certo também. Mexa bem esses ingredientes para depois a gente colocar a farinha de trigo. Vou colocar a metade, mexer bem e depois na segunda metade a gente vai colocar as mãos, tá? Esqueci de falar que tem, junto com o açúcar eu coloquei uma colher de sobremesa de sal, tá? Tava junto no potinho de açúcar. Ó, de trigo eu usei mais ou menos uns 600 gramas. É o que eu utilizei para fazer esses pãezinhos. Agora a gente vai amassar com a mão um pouco até deixar essa massa desgrudando das mãos, tá? Você amassa bem, a hora que ela estiver desgrudando das mãos, olha, ela fica assim. É o ponto ideal. Você coloca na sua tigela, tampa ela ou cobre com pano e põe no lugar bem quentinho para ela crescer. Eu vou colocar o meu dentro do micro-ondas. Enquanto isso, a gente vai preparar o nosso creme de confeiteiro. Aqui eu estou utilizando 300 ml de leite com o fogo desligado ainda, tá? Vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar. Depois que você misturar todos os ingredientes, que você liga o fogo. Uma gema e vou colocar uma colher de sopa bem cheinha de amido de milho, maisena, tá? E também umas 10 gotinhas de essência de baunilha, que é o que vai dar o sabor no nosso creme de confeiteiro. Mistura tudo muito bem com fouet ou com garfinho aí que você liga o fogo. Aí você mexe de vez em quando até esse creme engrossar, deixar cozinhar um pouquinho para não ficar com gosto da maisena, do amido de milho, né? E o seu creme já vai estar pronto, olha. Tá fervendo. Deixa ele cozinhar um pouquinho, por um minutinho ou dois, e o seu creme tá pronto. Ele estando pronto, você coloca ele numa vasilha, no pratinho, e tá bem quente, ó, ele tá molinho. Aí depois ele endurece um pouquinho, fica mais grosso, né? E para esfriar, você cobre com um pedacinho de plástico para não criar aquela película. Aí você deixa ele esfriando aí. Agora a gente vai abrir a nossa massa para fazer os pãezinhos. Aqui na minha bancada que eu já higienizei, eu coloquei um pouquinho de farinha de trigo. Essa massa é tão boa, gente, ela é muito facinho de você trabalhar. Você não precisa ficar sovando, não precisa trabalhar ela muito não. Você agora vai abrir e vou esticar ela com o rolo, tá? Você pode utilizar uma garrafinha, um copo liso, você abre sua massa também. Ou você abre ela só com a mão, é que dá mais trabalho, né? Ó, esticou a massa, eu vou deixar de mais ou menos um meio centímetro de espessura e vou cortar. Vou cortar em tiras de mais ou menos uns 4 centímetros de largura, tá? Depois eu vou cortar o meio. Vou ficar com os pedaços de mais ou menos uns 10 centímetros. Aí depois, cada pedaço desse, você vai enrolar assim, ó. Vai fazer uma minhoquinha. Você estica bem ela para poder fazer os pãezinhos, modelar os pãezinhos. Se você preferir, você pode fazer uma rosca grande, não precisa fazer pãozinho, ó. Eu escolhi dessa vez fazer os pãezinhos. Enrolou, fez seu rolinho, ó, a minha forma tá untada com margarina e um pouquinho de farinha de trigo, tá? Aí você vai fazer todos os pãezinhos dessa mesma forma. Feito isso, você vai cobrir a sua bandeja, vai levar para um lugar quentinho e deixar crescer. Fica mais uns 30 minutinhos. Aqui eu tenho uma gema que eu misturei 2 colheres de sopa de leite e vou pincelar os meus pãezinhos para que eles fiquem dourados, né? Meu forno já está pré-aquecendo a 180 graus. Já liga seu forno aí para facilitar, tá?
Olha, o nosso creme eu coloquei num saquinho desses de confeiteiro e cortei a ponta e vou cobrir os pãezinhos com o meu creme. E eu adoro esse creme, gente. Que é coisa mais gostosa você pegar um pãozinho cheio de creme, pão doce com bastante creme. Olha, levei para assar, ficou no forno por uns 45 minutos, tá? Depende de cada forno, até nem dá para ver bem o dourado do pão. Tem mais creme do que o pão e tá delicioso. E agora eu vou saborear. Gente, com um cafezinho não existe nada igual. Muito gostoso, gente. Façam aí a massa fofinha, facinho de fazer. Não tem por que não preparar essa delícia. Espero muito que vocês tenham gostado da receita. Fiquem com Deus. Beijinhos no coração.